A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los por aqui semanalmente para juntos prepararmos a aula da semana. Temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Eu quero ir direto para a revista, mas antes eu não posso deixar de te dar aqui alguns avisos. Primeiro, que na descrição dos vídeos tem um link para você baixar um material gratuito em PDF. Isso mesmo, slides, vídeos, convites, comentários e muito mais. Também tem um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Somos 6 grupos de professores, faça parte você também. Também tem um link aqui para você que deseja nos convidar para ministrar a palavra de Deus em sua igreja. Será um prazer ministrarmos aí a palavra de Deus aos vossos corações. Eu vou colocar aqui algumas imagens do último sábado. Estivemos ministrando no pré-congresso do Team Dynamos, que são os adolescentes da Adebras de Sumaré. E nós estivemos ministrando no pré-congresso das regionais 3 e 4 com o pastor André e toda aquela equipe de liderança. Foi lindo estar com este povo abençoado e será lindo atender a sua igreja. Preste atenção neste último recadinho que eu vou dar agora e eu já vou partir para a aula. Nós estamos lançando o treinamento Transforme Suas Aulas. Preste atenção, esse treinamento está sendo lançado para dar vida a este canal, para dar um fôlego, literalmente oxigênio a este canal, porque são 5 aulas, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, e vou começar a gravar aulas da Adebras também. Tem alguém da Adebras aí? Vamos começar a gravar mais aulas aqui também. Significa que o meu tempo eu invisto no quê? Eu invisto aqui para ajudar vocês. Então, em contrapartida, eu poderia colocar uma chave Pix aqui na tela, mas acho mais justo lhes entregar algo, e por isso estou lhes entregando o treinamento Transforme Suas Aulas. É um treinamento inédito. Fala para mim nos comentários, você recebeu algum tipo de treinamento para ser professor da escola dominical? Você às vezes se sente inseguro ali na sala de aula, não sabe e tal, se sente, enfim, por quê? Falta treinamento. O treinamento te habilita, faz você descobrir o seu potencial, descobrir habilidades. E o treinamento Transforme Suas Aulas chegou para isso, para te ajudar a planejar uma aula, a aplicar uma aula, ajudando o aluno a tirar daquilo que ele aprende, que ele ouve, e colocar em prática. Você aprenderá métodos de aprendizado que você, na sala de aula, precisa ensinar de diversas formas, porque na sala de aula você tem alunos que aprendem de formas diferentes. Uns aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Então, na mesma aula, o professor precisa gerar esse tipo de diversidade na forma que ele ensina para atingir alunos que aprendem de formas diferentes. Tudo isso e muito mais num treinamento com preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Não perca, adquira e dê a este canal, dê a este servo do Senhor um fôlego de vida, uma respiração. Senão eu vou ter que fechar e abrir uma loja de açaí, sei lá, uma pizzaria, virar motoboy. Me ajude a ajudar você. Tá bom? Bora para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Você já pegou aí a sua revista? Eu vou me colocar aqui no cantinho para que você tenha acesso à revista. A revista que a gente vai trabalhar nesta aula é na classe dos pré-adolescentes. É na classe dos pré-adolescentes que a gente vai trabalhar, ok? O dom de interpretar línguas. Olha, se você ainda não assistiu à pré-aula anterior, a lição 7 dessa revista, tá imperdível, assista, é um complemento, tá certo? É a continuidade disso aqui, tá? Bom, a lição de hoje se encontra aqui em 1 Coríntios 12, do 4 ao 10 e 1 Coríntios 14, do 1 ao 33, tá? O texto áureo, não é? A Bíblia diz, está em 1 Coríntios 14 e 13, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer, tá? Nós estamos falando aqui desde o começo
que em momento algum Paulo está cerceando a livre manifestação dos dons, orientando para que seja proibido que as pessoas falem em línguas. Pelo contrário, o que Paulo está fazendo é orientando a igreja, é organizando a igreja. Eu percebo que às vezes, na tentativa de evitar aquilo que é errado, na tentativa de evitar excessos, nós estamos meio que engessando o culto. Nós estamos meio que impedindo. Fala para mim nos comentários se você concorda ou não, na sua área aí, onde você serve a Deus, como é que tá? A manifestação dos dons tem sido livremente realizada, ou você percebe? Eu percebo isso em muitos lugares, a gente viaja muito, que a manifestação dos dons, ela vem sendo cerceada, ela vem sendo abafada em nome de uma organização, mas para organizar a nossa programação e não para organizar preocupados com o culto a Deus, né? Eu sinto muita falta no culto, muitas vezes, da glorificação. O que é isso? O culto hoje, muitas vezes, ele não tem aquele momento da glorificação espontânea. Eu disse aqui em outra aula que era nesse momento de glorificação espontânea que muitos profetas se levantavam, que muitas variedades de línguas eram ouvidas, que alguém levantava em um canto da igreja e começava a falar em mistérios, e do outro lado, uma outra pessoa se levantava e começava a interpretar. Eu lembro que a igreja ela tinha uma sensibilidade maior nessa parte. Hoje, você acaba de cantar um louvor, alguém já assume o microfone, ou no altar, ou já tem um músico, um cantor pronto para entrar cantando. Então, quando a igreja começa a glorificar, já vem outra coisa em cima. Então, eu sinto meio que falta desse momento que a gente tinha, um pouco mais sensível à voz do Espírito Santo, sem nenhum artefato de cantar, de tocar, nada. Era aquela glorificação, era aquele momento gostoso. Fala para mim nos comentários, tá bom? Vamos lá. Bom, na lição anterior, nós estudamos aí as línguas estranhas como prova, como evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, tá bom? Existem pessoas que entendem diferente. Nós, enquanto cristãos e enquanto assembleanos, a nossa linha teológica, biblicamente estabelecida, é que o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. A pessoa não falou em línguas, ela não foi selada, ela não foi revestida. Isso não tem a ver com a salvação, se é salvo ou não. Não tem nada a ver. Aliás, hoje a gente vai apertar um pouquinho mais no significado aí das línguas. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com superioridade espiritual, com sinal de santidade ou batismo com o Espírito Santo, tá bom? Salvação é evidenciada pela habitação do Espírito no interior do crente, que é manifestada através do quê? Do fruto do Espírito. Tudo pela fé, porque salvação é pela graça. Mas só para entender, a pessoa quando aceita Jesus de verdade, quando ela se converte de verdade, o Espírito Santo vem fazer morada, não é isso? João 14, 16 a 17. Quando falamos de batismo com o Espírito Santo, estamos falando de revestimento. Aí não é morar dentro, é revestir por fora. Se é revestir por fora, já dá para a gente ter uma ideia de uma maneira assim muito simples, não é? Você enxerga tudo aquilo que está por trás da parede, por dentro da parede. Quando você olha uma parede assim, você enxerga, você consegue saber que tipo de material tem atrás? Se é um tijolo de cerâmica, aqueles vermelhos, se é blocos de concreto, se é um pré-moldado de concreto, você consegue? Se tiver revestido, se tiver uma massa, se tiver pintado, você não consegue. Então, aquilo que está no interior não é para ser visto. Mas o revestimento todo mundo vê. Todo mundo vê o tipo de revestimento, se está revestido em gesso, se é grafiato, se é uma textura, a cor, revestimento. O batismo com o Espírito Santo é revestimento. Logo, se é revestimento, é por fora, e o que está por fora é visto, é percebido pelas pessoas, não é? A pessoa não precisa nem falar muito, as pessoas olham e percebem.
As línguas estranhas é exatamente isso. As pessoas olham e percebem, ele foi selado com o Espírito Santo, ela foi revestida com o Espírito Santo, do contrário, é a habitação. Tá bom? Bom, e aí não tem discussão, tá bom? Tem gente que crê de outra forma. Essa é a nossa forma bíblica de interpretar. Muito bem. Línguas estranhas ou variedade de línguas. As línguas, como já vimos na lição anterior, são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, tá? E também um dom que traz edificação espiritual ao crente. Eu comecei a ler um livro, e nesse livro, pela primeira leitura que eu comecei a fazer nele, eu percebi que nós que somos batizados do Espírito Santo, deveríamos fluir mais nos dons, até falando em mistérios na nossa oração particular. Porque se as línguas estranhas edificam quem fala, edificam individualmente. Então nós deveríamos falar mais em línguas estranhas. Por isso que o ensino sobre o tema não pode cercear, não pode engessar a livre manifestação dos dons, tá? Bom, Paulo escreve essa carta a partir da igreja de Corinto, tá? A partir do exemplo da igreja de Corinto. O apóstolo escreve a respeito dos dons que são distribuídos à igreja. A igreja busca, mas quem distribui é o Senhor. A igreja de Corinto, ela foi abençoada com todos os dons espirituais. No entanto, seus membros se comportavam de maneira indisciplinada e consideravam-se superiores aos demais irmãos devido à sua diversidade espiritual. Então, eles meio que achavam que é o seguinte, já que nós temos todos os dons, não temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós não temos que nos preocupar com o nosso comportamento no dia a dia, porque afinal de contas, se nós temos todos os dons espirituais, deve ser porque nós estamos em um outro nível, né? Mas o que eles não sabiam, e claro que não sabiam porque aquilo era uma novidade para eles, é que eles precisavam de sabedoria na administração dos dons, não é? Então veja, aí olha o comentário, eles podiam falar em línguas, adorar, orar em momentos particulares de devoção, porém, nas reuniões públicas, as línguas deveriam ser acompanhadas de intérprete para que toda a igreja fosse edificada espiritualmente por meio da mensagem interpretada. Aqui tem alguns pontos. Primeiro, muitas vezes hoje nós não temos interpretação de línguas na igreja, porque a igreja perdeu a gente chama de feeling, é essa sensibilidade do seguinte. Quando a gente escutava interpretação na igreja, por que era possível? Porque a igreja... a gente tem que voltar ao passado. E talvez, para ensinar a igreja de hoje, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Por quê? Porque estamos vivendo outros tempos, outras culturas dentro da igreja, então a gente tem que ensinar a igreja, certo? Então eu me lembro que a igreja, após um louvor, ou mesmo no meio da palavra, começava a glorificar a Deus. E a igreja percebia que havia algo diferente. Geralmente, mesmo quando todos começavam a falar em línguas, mas geralmente tinha alguém que a voz dele sobressaía aos demais. Quando essa voz sobressaía aos demais, a igreja continuava falando em mistérios, mas ia silenciando e abaixando o volume da igreja para deixar aquela voz fluir mais alto. E aí, neste contexto, muitas vezes essa pessoa que estava falando em línguas começava a profetizar, ou Deus tomava alguém em outro canto da igreja que começava a interpretar. Então, você tinha uma pessoa que começava a falar em mistérios com autoridade aqui, a voz dela sobressaía, o volume da glorificação da igreja baixava, e do outro lado, uma outra pessoa começava a interpretar o que esta estava falando. Lembra disso? Essa aqui falando em mistérios, essa aqui falando em língua que todos podiam entender. Por que isso hoje está difícil de acontecer? Porque está faltando esse feeling, esta sensibilidade. Opa, acho que Deus vai falar ali, hein? Aí a gente já baixava. Isso era, ninguém precisava mandar. Oh, aleluia! Aí quando terminava a pessoa de profetizar, o outro de interpretar, a igreja irrompia em glorificação ao nome do Senhor. Então, eu digo que a nossa própria programação de culto, a nossa liturgia,
muitas vezes ela está atrapalhando a livre manifestação dos dons do Espírito entre nós. Então a gente precisa ensinar estas coisas para a igreja de hoje. Porque a manifestação da profecia, a manifestação da interpretação, ela se dá no meio da glorificação. Né? Eu particularmente nunca vi, não sei se é uma regra, mas é como se fosse, sabe, um rio, o curso de um rio. Então, é no meio de uma glorificação, é no meio de uma adoração espontânea da igreja que o Espírito Santo toma alguém, que o Espírito Santo usa alguém. Não é? É como se a gente está tão cheio de programação no culto que a gente programa o culto para tudo, menos para, em havendo essa manifestação, ela acontecer. Porque a gente programa o culto de uma maneira que, sabe, acabou o hino. Quando a igreja começa a glorificar o hino, a gente já tem que cantar outro hino. Então, assim, a minha reflexão é o quanto da nossa programação está atrapalhando o livre manifestar dos dons do Espírito no nosso meio, que somos uma igreja pentecostal. Não é? E aí, profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas, é o nosso culto. O nosso culto é assim. Certo? Então o problema da igreja de Corinto não era eles falarem línguas, é que eles não tinham ordem. E principalmente, eles se julgavam superiores aos demais que não tinham, e às demais igrejas. E principalmente porque eles, vivendo muitos uma vida libertina, mas eles, por terem os dons, achavam que estava tudo bem. Certo? Então Paulo está organizando a igreja. A minha preocupação é que na tentativa de organizar, muitas vezes nós estamos calando o Espírito Santo. Porque nós estamos e com uma boa intenção. Não, mas tem que cantar. Não, mas tem que ter ordem no culto. Mas o quanto desta ordem... Veja, a ordem é para nós, não é para o Espírito. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Então, por isso que a igreja não pode deixar de orar, porque a oração é que traz essa sensibilidade. Então, uma igreja que tem momentos de oração, eventos de oração, pode perceber, ela é mais sensível ao mover do Espírito Santo. Mas em muitos lugares, enfim. Qual que é a ideia? Muitas vezes, na tentativa de consertar, de organizar, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Então veja, então em momento algum, Paulo impede a livre manifestação dos dons, tá bom? Lembra que eu falei? Eu só não vou falar, no culto assembleano principalmente, irmãos, não é escândalo nenhum alguém falar em línguas estranhas. É o contrário. É triste um culto assembleano não tem línguas estranhas, irmão. Entende? Então a gente não tem que falar, não tem que deixar de falar, porque aí vai constranger quem não é negativo. É no meio das línguas estranhas que o outro olha e fala, eu quero isso aí. Que quem não é batizado diz, eu vou buscar isso aí. Entendeu? Agora, com ordem e decência, certo? Então, se eu estou falando em línguas estranhas aqui, e o pastor está dando ensino no culto de ensino, ou escola dominical, eu estou atrapalhando o culto. E alguém pode chegar em mim tranquilamente e falar, irmão, dá uma tranquilizada, baixa o volume, ok? Mas, peraí, irmão, eu posso falar aqui, aleluia, glória a Deus, entendeu? E sem atrapalhar o culto, organização. Bom, nós temos aqui também o dom de variedade de línguas, tá? O dom de variedade de línguas. Tem o dom de línguas e tem o dom de variedades. Qual que é a finalidade específica? Ele revela a diversidade como as línguas humanas se manifestam, tá bom? E é o Espírito Santo que capacita o crente a falar de forma sobrenatural. Por quê? Porque as línguas, como a gente já viu, elas são sinal da manifestação do poder de Deus entre os crentes. Cuidado para não cercear a livre manifestação dos dons com aquela conversinha de que porque se tiver incrédulo no nosso meio, não sei o que, não sei o que. Não, irmão, esse é o nosso culto. As pessoas têm que vir conhecer a nossa identidade e ficar por causa dela, tá? O apóstolo Paulo queria que eles fizessem o bom uso dos dons e tivessem consciência de que falar é línguas. Olha esse comentário, presta atenção. Sem a presença de intérprete, não tem outra finalidade a não ser a edificação própria. Legal, muito bom. O dom de interpretação é a capacitação do Espírito para compreender e transmitir para a igreja o significado de uma mensagem dada em línguas, tá? Então, assim, a profecia é para a edificação da igreja. O dom de línguas para a edificação de quem fala. Então, me parece
e eu falo isso não apenas porque me parece, mas eu falo isso com certeza, que o que Paulo está procurando colocar aqui é uma ordem no culto no sentido do seguinte: no final do culto, falem em línguas, interpretem, profetizem ou não, no final do culto, todos precisam sair dali com uma mensagem daquele culto. Paulo está mostrando para mim e para você que não adianta nada nós nos reunirmos para fazer um culto a Deus, e lá naquele culto tem pessoas que são batizadas, tem pessoas que não são, tem pessoas incrédulas, e a gente faz aquele culto, e a gente fica lá 2 horas falando em línguas, e aí a gente vai embora. Peraí, alguém saiu sem ser edificado. Então o que Paulo está mostrando aqui é a completude do culto. Um culto onde tem línguas, interpretação, profecia. O que vai acontecer? Individualmente ser edificado, como igreja seremos edificados, e o incrédulo será edificado, porque ele ouvirá a palavra de Deus de forma que ele entende, e portanto ele terá a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Esse é o ponto que Paulo está dizendo. Por isso que a Assembleia de Deus, ela não pode abrir mão de certos momentos. Nós temos o culto público, a gente foi perdendo essas referências. O culto público é o culto do domingo à noite, não é verdade? Agora, e as vigílias? Sua igreja faz vigília? Fala para mim aqui nos comentários. Vamos para a vigília. Por que a vigília? Porque quem vai para a vigília, irmão, já sabe. Vigília é do mover, irmão, é do manto mesmo. Vigília, a tarde da bênção e tal. Então, existem lugares, existem momentos, ok? Onde a gente pode ficar mais tranquilo quanto a essa livre manifestação dos dons. Mas, mesmo no culto do domingo, o que não pode é no culto do domingo, aí, de novo, a igreja ficar glorificando a Deus 2 horas em mistério, e aí quem é batizado sai edificado, quem não é não sai. Lembrando que o Espírito Santo não está sob a ordem de ninguém. Ele não está sob a ordem de ninguém, certo? Então ele pode tomar um culto e encher os crentes de glória a tal ponto que os crentes ficam sem forças físicas. Ele pode fazer isso, se houver corações disponíveis, prontos. Mas isso é num culto, isso não é o tempo todo. Não é a unção do riso, a unção do não sei o que. Não, irmão, isso aí é outra coisa, tá bom? Mas a intenção dos dons espirituais é promover edificação e revelar e manifestar o poder de Deus. Tá certo? Maravilha! E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário que é importante para nós. Dê uma olhada no primeiro link, adquira o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. A aula mais top, ou enfim, que eu quero só apresentar aqui para você por causa do tempo, mas é as formas de aprendizado. Na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. E você precisa desenvolver essas ferramentas para dar uma aula mais dinâmica. A falta de dinamismo na sua aula é porque você está ensinando do mesmo jeito. Às vezes você está ensinando do jeito que você aprende, mas você precisa ensinar do jeito que os alunos aprendem, e os alunos na mesma sala de aula aprendem de formas diferentes. Então, quando você promove uma discussão, quando você faz uma pergunta na sala de aula, você está ajudando aquele aluno que aprende repetindo, aquele aluno que aprende discutindo, você está ajudando esse aluno a absorver o conteúdo. Quando você fala, você está ajudando quem aprende escutando. Quando você pede para um aluno ler a lição, você ensina e você absorve, você ajuda aquele aluno que aprende quando ele repete as palavras, tá certo? Então adquire o treinamento, preço promocional de lançamento de apenas de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Lembrando que adquirir esse treinamento é um sinal para eu continuar o meu trabalho ajudando vocês, ou para eu montar alguma outra coisa, uma borracharia, sei lá, virar entregador do Mercado Livre, alguma coisa assim, tá bom? Então me sinalize aí, eu preciso que você me sinalize. O falar em línguas seguido de interpretação. Os dons espirituais são fundamentais para uma vida espiritual edificada, tá? Então, o falar em línguas é uma das formas que Deus preparou para sermos edificados individualmente, certo? De outra forma, a interpretação é uma maneira da edificação coletiva, como igreja, né? Então, quando as línguas são interpretadas, é como se fosse transformado no dom de profecia, né?
Então, se a pessoa falar em línguas e ela interpretar e ela entregar uma mensagem entendível para as pessoas, ela está então profetizando. E a profecia é para isso, para encorajar, para motivar, para fortalecer e edificar a igreja de Cristo, tá bom? Bom, aqui, ó, falando em línguas quando ninguém vê, é aquele fluir do Espírito Santo. Orar em outras línguas é muito importante, porque é o próprio Espírito de Deus em contato com o nosso espírito, proporcionando edificação espiritual. Tá? Então, a gente tinha um negócio, quando eu era mais novo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que quando alguém era batizado com o Espírito Santo, a gente falava assim, agora vamos buscar confirmação. E aí a gente orava até a pessoa, né? Porque às vezes, foi só uma alegria ali do momento, foi uma alegria ali do congresso, não, vamos orar de novo até a pessoa falar de novo e Deus confirmar, não é? Então todo crente batizado com o Espírito Santo, ele deve ter o seu momento e o seu lugar especial, individual e secreto para fluir nos dons, para falar livremente em línguas estranhas, não é? Tem crente que só fala na igreja, não, pelo contrário, nós devemos falar todos os dias na nossa casa enquanto oramos, porque precisamos ser edificados todos os dias. A finalidade da interpretação das línguas, né? A finalidade, ela é exatamente transmitir uma mensagem que Deus quer para a sua igreja, né? Por isso que Paulo diz, olha, aquele que fala em línguas, ore para que também interprete, ou seja, é um plus a mais, né? É um plus a mais. Eu penso que Paulo está sempre aqui fazendo o quê? Motivando a igreja a buscar mais, crescer nos dons, fluir nos dons. Agora, vale lembrar que quem fala em línguas não é mais espiritual. Eu falei aqui na outra aula que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a palavra dom, ela é a mesma palavra para salvação, ela é a mesma palavra para graça, tá? E é exatamente isso. Dom é presente, é dádiva. Dom, ele não tem que ser melhorado, não tem que ser produzido, como é o caso do fruto do Espírito Santo. O dom você recebe pronto, ele não pode ser aprendido, certo? E o dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu disse aqui, para quem tiver dúvidas, Mateus 7, 21 a 23. Tá? Então, dom não é sinal de superioridade espiritual. Tá? É preciso aprender isso para não receber alguém como liderança espiritual sobre a nossa vida por causa de dom. Aliás, é uma das formas muito mais fáceis de enganar as pessoas, não é? É se deixar fluir nos dons, vive uma vida libertina, mas sobe no altar e flui nos dons. E os dons, eles são maravilhosos, eles atraem mesmo a atenção das pessoas, né? Mas lembra que naquele dia, Mateus 7, 21 e 23, muitos chegarão e vão dizer, em teu nome fiz, em teu nome profetizei, dom. Em teu nome operei maravilhas, dom. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, os dons, eles não são sinal de que alguém é mais espiritual. Aliás, os dons, a maior finalidade dos dons é servir. Porque se os dons edificam a igreja de Cristo, então os dons são para servir a igreja de Cristo. Então não há superioridade. No reino de Deus, superior não é aquele que é servido, é quem serve. Por isso que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Então, quando alguém recebe um dom, não é para ele se sentir ou se julgar mais superior que os outros, e também não é para deixar as outras, que esse é um detalhe tão importante quanto eu não me julgar superior aos outros. É eu não permitir que as pessoas me tratem como alguém superior. Certo? Eu preciso evitar, e se possível, eu preciso impedir que as pessoas me tratem como um ser superior, porque elas perceberam que há na minha vida uma manifestação sobrenatural. Não é? Então, eu acho legal Jesus com poderes extraordinários, mas Jesus estava no meio das multidões. O que Jesus estava mostrando? Olha, eu sou o filho de Deus, através da minha vida acontecem milagres, vamos pensar um pouquinho, mas eu sou uma pessoa comum. Veja que no ministério de Jesus todo, ele sempre apontou para o Pai. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai.
não é? Eu não faço nada que não for de acordo com a vontade de meu Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Jesus estava sempre apontando para o Pai, porque quem de fato é usado por Deus sempre aponta para o Pai. Então é preciso tomar cuidado para não tornar os dons que recebe como um elemento para se deixar ser conduzido como o tal, como o superior. Isso é um perigo. Isso é um perigo, certo? Isso é um perigo. Então, uma vez que se perceba que Deus tem dado dons espirituais para a pessoa, ela deve entender que os dons são para servir a igreja de Cristo. Não é para formar fã-clube, não é para ganhar visualizações, não. É para servir a igreja de Cristo, para não cair no engano de achar que porque tem dons, porque flui nos dons, não precisa se preocupar com a sua vida, como era o caso da igreja de Corinto, vivendo uma vida libertina, carnal e imoral, mas tranquila porque vivia nos dons. Então Paulo escreve esse texto e estas duas cartas para ajustar aquela igreja, para equilibrar aquela igreja e para mostrar para aquela igreja que eles precisavam ter uma vida fluente nos dons, mas de acordo com a palavra de Deus, com o novo nascimento. Afinal de contas, quem agora está em Cristo, nova criatura é, tá bom? Então, se não houver quem interprete, fale consigo mesmo e com Deus, tá? Aí depois, lá no versículo 39, ele vai dizer, não proibais de falar em línguas, tá? Então, de forma alguma, uma pessoa está na igreja, no culto, ela vai lá falar em línguas estranhas, vai mandar ela calar a boca, de forma alguma. O culto assembleano não é assim, tá bom? De novo, Paulo está ensinando a igreja, o coletivo, a fluir nos dons, enquanto se preocupa com a edificação de todos, dos que falam em línguas, quando há interpretação e quando não há. Então, todos precisam ser edificados na igreja. Todos, não apenas os que são batizados com o Espírito Santo, porque senão você cria um grupo específico. Quem que está ali? Aqueles são batizados com o Espírito Santo. Nossa, eles estão saindo super edificados do culto. E aqueles outros? Aqueles não são, coitados. Ai, que dó deles. Não, Paulo está organizando o culto para que, falando em línguas ou não, tendo intérprete ou não, profecia ou não, não importa. No culto, toda a igreja deve ser edificada. Paulo está mostrando que no culto coletivo é o todo que deve sobressair e não uma pessoa individualmente. Mesmo quando ela flua nos dons, mesmo quando houver interpretação, mesmo quando houver profecia, mesmo quando houver sinais, maravilhas, fogo e raios, o nome do Senhor é o que deve estar em evidência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E por último, para a gente finalizar aqui com o terceiro trimestre, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é importante para nós, e adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Você sabia que existem pessoas que podem imitar as línguas espirituais? É preciso ter muito cuidado com os falsos profetas. Por isso que 1 João, vamos olhar aqui, 1 João, vamos olhar esse texto aqui, olha só, 1 João 4:1, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Tá? Então, muito cuidado. Por isso que a igreja não pode parar de orar, porque a oração traz o discernimento. Lembra o que eu falei? A igreja começava a glorificar, a gente começava a baixar o tom da voz e perceber, olha, Deus vai falar ali, ó. Deus vai usar lá o vaso, hein? Aleluia, viu? Então a oração, ela traz discernimento espiritual, tá certo? Então, em primeiro lugar, então muito cuidado, deixa eu aproveitar aqui para dizer, muito cuidado, porque hoje tem perfis nas redes sociais, tá? Por exemplo, uma coisa
é um vídeo de rede social onde a pessoa ela está num culto falando em línguas. Seja o professor, o cantor, o pastor, a igreja, é outra coisa. Outra coisa é eu pegar o meu celular aqui agora e começar a gravar um vídeo e começar a falar em mistérios. Eu vou ser radical agora. Estes vídeos propositalmente gravados com línguas estranhas para a internet servem mais para deboche do que para edificação. Pronto, falei. Então não basta termos cuidado com as brincadeiras. Eu sou de um tempo em que a gente aprendeu que não se brinca com coisas santas, com coisas sagradas. Então, não se brinca com línguas estranhas, não se faz piada com as coisas do Espírito. Não se julga. Como é que você percebe se aquilo é de Deus ou não? Há um testemunho do Espírito no nosso coração. Toda manifestação do Espírito provoca ordem, não desordem, traz paz e não angústia, edifica e não destrói. Então, cuidado. Tem gente que quebra tudo. Não é obra do Espírito. Não é obra do Espírito. Mas o Espírito pode fazer o que ele quiser. Mas quando há uma necessidade de reconstrução, muitas vezes você quebra, mas quebra e constrói. Abre a ferida e sara. A obra do Espírito não é só ir lá e abrir a ferida. Então falta equilíbrio. É isso que Paulo está ensinando à igreja. Mas a gente vê hoje pessoas que vão para a internet e ligam o celular e começam a falar em língua estranha, bem estranha. Bem estranha. Sabe? Então eu vou dizer de novo de forma bem radical. Se é um culto, é um momento de oração e alguém filmou, beleza. Mas vídeos gravados intencional e propositalmente com a pessoa ali, falando, sabe, mistério, falando em línguas, provocam mais deboche do que edificação. Por quê? Porque na internet esse vídeo vai chegar para tudo quanto é lugar. E aí vira meme, vira uma brincadeira. Eu sei que se eu pegar meu celular aqui e gravar um vídeo e começar a chorar e começar a falar uns mistérios, eu sei que vai viralizar. Mas infelizmente será usado muito mais para debochar das coisas espirituais do que para edificação. O que é para edificação está aqui, é o que eu estou falando. E crentes maduros não apenas não fazem o que é errado, como eles também não promovem. Então a minha preocupação não é só eu não fazer, mas eu não quero criar material para que outros façam. Entende? Então vou dizer de novo. Tá lá pregando, tá lá cantando, alguém tá filmando o culto. Aí, a rajada de língua, beleza. Mas um vídeo falando, pegar aqui meu momento de oração e gravar 1 hora de vídeo, ou 1 minuto de vídeo eu falando em mistério, que edificação que isso vai produzir? Nenhuma. E em tempos das redes sociais, provoca o quê? Ao invés de edificação, deboche, meme, sabe? Incredulidade nas pessoas, repulsa nas pessoas. Isso não edifica. É isso que Paulo está organizando. A igreja precisa ser organizada para que toda manifestação gere edificação. Ainda que seja um confronto, tem que gerar edificação, tá bom? Bom, as línguas são espontâneas, nós já aprendemos na aula 6 e 7. É o Espírito, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não é para aprender, por isso que eu falo a questão da internet, né? Porque aí quem quer aprender, entra lá e aprende. Tem as falsas línguas, tá? Muitos falsos crentes que falam em línguas, não são verdadeiros discípulos de Jesus. Cuidado, cuidado. Mentem e não obedecem a palavra de Deus e pensam que foram batizados. É possível, eu vou falar algo polêmico aqui, é possível ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo sem ser verdadeiramente um crente. Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Por isso a gente prova os Espíritos, a gente prova a palavra, a gente prova a manifestação. Até porque todos nós somos vasos imperfeitos. Amém ou não? Então ele colocou em nós, vasos imperfeitos, a excelência, a riqueza, a formosura do seu
evangelho, da sua presença e dos dons espirituais, até para não ter superioridade espiritual. Porque se Deus usa somente pessoas que estão num patamar elevado de santidade, se é que existe, não existe, ou você é santo ou você não é, mas se Deus usa as pessoas com esta ideia de que, você é um crente de verdade, superioridade. Então ele coloca tanto a graça quanto dons, ele coloca em vasos imperfeitos, para que a excelência seja sempre dele e para que não haja nenhum motivo de vanglória de nossa parte. Então anotou? É possível um crente falso ser verdadeiramente usado nos dons espirituais. Mateus 7, 21 a 23. Por isso o crente não se guia por quem manifesta os dons, mas pela manifestação dos dons de acordo com a palavra de Deus. Falou, tá falado, Deus mandou entregar, então entrega. Mas isso não significa que a vida dessa pessoa é um exemplo para nós. E nem que ser usada nos dons espirituais, ela não deva viver em santificação. Pelo contrário, quanto mais flui nos dons, mais devemos viver em santidade. Mas muitos naquele dia vão mostrar que se deixaram enganar. Por quê? Porque se preocuparam tanto com os dons e deixaram o fruto do Espírito e deixaram o novo nascimento de lado, tá bom? Então, o falso profeta, anota aí, o falso profeta não é determinado pela vida do profeta, mas por aquilo que ele fala, pelas palavras que ele fala. É aí que ele é determinado, certo? Então, Deus usa vasos frágeis, imperfeitos, vasos quebrados. Mas Deus usar alguém não é sinal de que Deus aprova a sua conduta. Mateus 7, 21 a 23, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, tá bom? Então a maneira mais forte de enganar a igreja de Cristo é a infiltração dentro da própria igreja, de pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas fluem nos dons, mas são cheios de conversa, e eles estão muitas vezes em posição de, de destaque, não é? Por isso que a igreja ela é guiada pela palavra e ela avalia tudo que é pregado, cantado, ministrado, profetizado pela palavra, não é pelo vaso. Somos todos vasos e vasos de barro, tá certo? Então a igreja, para nós não sermos enganados, nós devemos olhar sempre para a palavra de Deus. Sendo assim, quando nós descobrirmos, lamentavelmente, que alguém muito usado por Deus, ele confessou um pecado, ele está em pecado, nós não vamos nos sentir ameaçados, frustrados, decepcionados. Isso é muito comum, principalmente entre adolescentes. Que aí alguém aparece lá dizendo, eu confessar meu pecado, nossa, eu fiquei decepcionado, porque você viu fulano caiu. Nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo nível, e alguém ser usado por Deus, alguém fluir nos dons espirituais, não faz dela uma pessoa superior espiritual, e por isso o padrão de santidade e de vida com Deus a ser seguido não é na horizontal, é na vertical, sejam santos porque eu sou santo, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, orar, pedir a Deus discernimento, para sempre que ouvirmos algo, avaliarmos de acordo com a palavra, ok? E termos o cuidado para não ouvirmos aquilo ou aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, né? Inscreva-se no canal. Mais uma aula abençoada. Foi uma aula abençoada? Fala para mim aí nos comentários. O que você achou? Foi uma aula abençoada? Para mim esse é sempre um tempo abençoado. Muito obrigado pela sua companhia. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.